Glória a Jesus. Essa é a palavra, irmãos, que o Senhor trouxe nesta noite. Palavra dada ao homem de Deus, o profeta Jeremias. Irmãos, Jeremias temeu desde o princípio, pois ele não via nele condição. E bem-aventurado é aquele que não vê condição nele, mas enxerga condição em Deus. Glória a Deus. Sua força está em Deus. A sua fortaleza está no Senhor. Bendito seja Deus. E assim, irmãos, foi com Jeremias. Vamos bem lá no princípio, no primeiro capítulo. Glória. Irmãos, quando o Senhor falava com ele, o Senhor dizia para ele: Jeremias, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. E desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi para ser profeta. Glória a Deus. E Jeremias temeu e ele dizia: Senhor, eu sou uma criança. Como que eu vou ser um profeta? Eu me sinto uma criança diante de tantos homens fortes na terra. Bendito seja Deus. E o Senhor disse para ele: Jeremias, não digas eu sou uma criança, porque eu serei contigo. E o que eu colocar na tua boca, tu dirás. E aonde eu te enviar, tu irás. Glória a Jesus. Ou seja, o Senhor dizendo: Jeremias, não temas, eu sou contigo. Bendito o Senhor. Irmãos, às vezes podemos banalizar essas palavras, como muitos aí fora, nas suas críticas, dizendo que às vezes são jargões e palavras repetitivas. Irmãos, mas para quem crê, aleluia, na voz de Deus, quando ouve uma palavra dizendo: filha, filho, eu sou contigo, sai da casa de Deus cheio de alegria, de força, aleluia, porque o Senhor prometeu que está conosco. Glória ao Senhor. É uma palavra forte. Bendito seja Deus. É uma palavra de ânimo, de coragem. E hoje, irmãos, nós entramos aqui, só Deus sabe a condição, a maneira. Bendito seja o Senhor. Uns às vezes, aleluia, em condições favoráveis, alegres, entrou já cantando, pulando, louvando ao Senhor. Mas teve alguém, irmãos, alguns que entraram aqui se arrastando devido às lutas, às provas, às tribulações da vida, angústia, aleluia, bendito ao Senhor a tristeza, bendito ao Senhor as dores da vida, no espírito, na alma, até na carne, bendito seja o Senhor, mas veio aqui crendo pela fé que a voz de Deus soaria aqui mais uma vez. Aleluia, hoje o Senhor te diz: filho e filha, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Glória ao Senhor. Você crê que aonde eu te enviar, aleluia, bendito é o Senhor, não tem nada que vai parar no teu caminho. E aonde você abrir a tua boca, eu serei contigo. Vai em paz para a tua casa. Eu vou na tua frente e serei também a tua retaguarda. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, tempos difíceis na terra, bendito seja o Senhor, aleluia. Muitos tomavam seus tronos, uns, irmãos, respeitavam a Deus, zelavam pela palavra, pelo temor a Deus, bendito seja o Senhor. Aquilo que os seus pais, seus avós, seus antepassados ensinaram, bendito seja o Senhor, a ter respeito, a ter temor a Deus, aleluia, a adorar somente a Deus, a glorificar somente a Deus. Muitos irmãos, o tempo se passando, glória a Jesus, acabaram tomando outros caminhos, acabaram se desviando, fazendo seus caminhos tortuosos. Bendito seja o Senhor, contrariando, aleluia, a vontade de Deus. Bendito seja o Senhor, aleluia, o Espírito de Deus se retirou deles. Bendito é o Senhor se afastava, porque eles não tinham mais Deus como o Deus dos céus e da terra. Eles não precisavam de Deus, bendito é o Senhor, desmereciam a palavra do Senhor, aleluia, faziam as suas, aleluia, bendito é o Senhor, idolatrias, adoravam outros deuses, bendito é o Senhor, e começaram a fazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor, aleluia. Irmãos, o Senhor estabeleceu Jeremias para ser um profeta de Deus na terra. E Jeremias, irmãos, era um homem que não temia aos homens grandes na terra. Aleluia. O que o Senhor colocava na sua boca, ele pregava, ele anunciava, ele profetizava.
Se fosse palavras de benção, ele abençoava, mas se fosse de repreensão, de maldição, ele não tinha medo. Bendito seja o Senhor. Queridos irmãos, ele tinha medo, era de errar diante da presença de Deus. De Deus falar não e ele falar sim. De Deus falar sim e ele falar não. Glória ao nome do Senhor. Então ele era um homem de Deus e fazia a vontade de Deus na terra. Bendito é o Senhor. Irmãos, e diante de reis, diante de homens grandes na terra, aleluia, o Espírito de Deus movia o seu coração, e ele anunciava, ele falava a vontade de Deus, o sentimento de Deus era expresso na boca de Jeremias, glória ao Senhor, e quantas palavras duras, quantas palavras que iam, aleluia, contra, aleluia, as obras de reis, de homens poderosos na terra. Bendito seja o Senhor, que homens que faziam parte do povo de Deus, mas eles estavam em caminhos errados. Bendito é o Senhor, e precisava ser pregada a palavra da verdade. Bem-aventurado aquele que ouve e que aceita a verdade. Glória ao Senhor, porque Jesus Cristo mesmo disse, aleluia, anda pela verdade, escuta a verdade, aceita a verdade, e a verdade vos libertará. Glória ao Senhor. Mas muitos irmãos tampavam os ouvidos para a verdade. Eles queriam um conforto, eles não queriam ser contrariados das suas atitudes, dos seus maus hábitos, aleluia, dos seus maus caminhos, das suas más escolhas. Bendito seja o Senhor, aleluia. E também, irmãos, junto a Jeremias foram levantados falsos profetas. Bendito seja o Senhor, porque assim como há a moeda verdadeira, há também a falsa. Assim como tinha o profeta verdadeiro, tinha também o falso, que não temia o Senhor, que temia o homem. Glória a Jesus, aleluia, bendito é o Senhor. E quando Jeremias pregava, aleluia, via que o rei, aleluia, que os seus súditos, que aqueles que estavam ao redor não aceitavam, se enfureciam. Então os falsos profetas tinham medo de acontecer as mesmas coisas, aleluia, queriam os elogios humanos, queriam os lugares altos. Bendito é o nome do Senhor, queria a posição. Glória a Deus. Irmãos, então eles profetizavam coisas favoráveis, profetizavam benção para o povo, para a nação. Bendito seja o Senhor, mas eram profecias falsas. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. O Senhor vendo todas essas coisas, aleluia, às vezes não entendemos o porquê, aleluia, que um homem de Deus pregando a verdade, fazendo a coisa certa, sofria as consequências por pregar a verdade. E assim até os dias de hoje, irmãos, vemos quantos ímpios prosperando, aleluia, dando certo tantas coisas na vida, e às vezes aquele que se esforça em temer a Deus, em buscar ao Senhor, bendito seja o Senhor, sofre quantas consequências, às vezes no aperto. Bendito seja o Senhor, no pó da terra. Glória a Jesus. E assim aconteceu com Jeremias, foi parar no calabouço, ficou sozinho, enquanto os falsos profetas estavam ali rodeados de homens importantes, sendo honrado pelos homens da terra. Mas Jeremias, por pregar a verdade, estava sozinho dentro do calabouço. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas ele sabia, aleluia, que ele não estava sozinho, o Senhor estava com ele. Glória a Deus. É melhor estar no calabouço, é melhor estar na cova dos leões, é melhor estar dentro de uma prisão, é melhor estar numa prova, é melhor estar no meio da guerra, mas ter o Senhor do teu lado, do que estar numa bonança, aleluia, nas honrarias da vida. Glória a Jesus, dos prazeres que o mundo oferece para a carne, e não ter o Espírito Santo, e não ter Deus para governar a tua vida, para governar o nosso futuro, para nos levantar de onde estamos. O aniversário, irmãos, aleluia, ele faz alguém, aleluia, ficar numa situação deplorável, como a vida de Jó. Aleluia, mas Jó não negou o Senhor, ainda que sofreu muito,
mas não negou o Senhor. Mas o Senhor levantou Jó, virou o seu cativeiro e mudou todo o cenário da sua vida. Mas aquele, irmãos, aleluia, que a mão de Deus pesa sobre ele, sobre ela, sobre a cidade, irmãos, aleluia, não tem quem possa fazer escapar das mãos de Deus. Esse é o temor que temos que ter dentro do nosso coração. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Queridos irmãos, que assim muita assolação o Senhor permitiu, e vieram outros e destruíram as cidades, foram devastados. Glória ao nome do Senhor. Aquela glória que eles tinham antes, quantos sinais eles receberam, não valorizaram. Bendito seja o Senhor. Deram as costas, aceitaram outros deuses no lugar do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor. Mas não faltou o recado da parte de Deus, não faltou o conselho da boca de Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Senhor. E Jeremias, irmãos, estava encerrado no pátio da guarda. Glória a Jesus. Estava numa situação difícil. Aleluia. Mas, irmãos, o Senhor deu a ele uma profecia, que no título, aqui no capítulo 32, depois os irmãos fazem a leitura, o título é esse: a promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. Bendito seja o Senhor. Irmãos, como nós ouvimos, salvo na oração, no testemunho sobre a misericórdia de Deus. Que Deus maravilhoso que nós servimos, irmãos. Que Deus piedoso, que Deus misericordioso. Aleluia. Mesmo diante de tanto pecado, de tanta iniquidade, glória a Jesus. Quando alguém reconhece o seu pecado, aleluia, reconhece a sua fragilidade humana, a sua miséria, e vai aos pés de Deus, se humilha, aleluia, se arrepende do seu pecado, irmãos, esse Deus que é tão poderoso, aleluia, que tem o poder para destruir tudo e todos, ele estende a sua destra de misericórdia, aleluia. E o Senhor amava o seu povo. Quantas coisas o Senhor tinha feito, o Senhor tinha saudade, queria aquele povo perto dele, o Senhor queria iluminar o povo para que eles andassem na luz, mas eles escolheram as trevas, estavam em lugares difíceis, assolados pelo maligno, mas o Senhor se levantou do seu trono e o Senhor veio com sentimento de misericórdia. E quando o Senhor se levanta do seu trono, não tem homem, não tem rei, não tem demônio, não tem legião, não tem ninguém que para o Deus vivo. Glória a Jesus. E o Senhor dizia na boca de Jeremias: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Jesus. Ou seja, eu sei o que está para acontecer, você não sabe. Aleluia. Por isso, irmãos, Ele quer a nossa confiança nele. Bendito seja o Senhor. Não sabemos o que vai acontecer daqui minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses e anos, mas se acredita que o teu Deus, o nosso Deus, Ele sabe toda a nossa vida. Glória a Jesus. Então é melhor entregar o projeto, aleluia, toda a nossa vida nas mãos de quem sabe. Aleluia. Vamos entregar agora os nossos projetos nas mãos de Deus, a nossa ansiedade, a nossa tribulação, a nossa angústia. Você crê que o Senhor está aqui hoje com as mãos abertas para receber o clamor do seu povo nesta noite? Bendito seja o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, nas casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Glória a Jesus. Eis que eu farei vir sobre ela saúde. Olha que misericórdia, irmãos. Eis que farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Glória a Jesus.
Irmãos, para resumir, a terra estava contaminada. O homem não conseguia, irmãos, através da lei, não conseguia agradar o Senhor. Era de abismo em abismo, irmãos, de erro em erro, de pecado em pecado. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, mesmo há milhares de anos atrás, já havia, aleluia, uma profecia, várias profecias a respeito de um renovo. Glória a Jesus. Como nós lemos aqui, naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi com letra maiúscula, renovo de justiça. E ele fará juízo e justiça na terra. Glória a Deus. Será que eles estavam falando de algum homem? Aleluia, Jesus, bendito seja o Senhor. Aleluia. Será que ele estava falando de Jó, de Moisés, de Josué? Bendito o Senhor. Não, esses já tinham passado, bendito seja o Senhor. Mas aqui ele falava do seu próprio Filho Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o renovo da terra. Ele é a justiça, bendito o Senhor. Assim como está escrito, foi buscado algum homem justo na terra, não foi encontrado um, bendito o Senhor. Mas o Senhor, olhando na sua glória, encontrou um justo, e esse justo verbo se fez carne e veio para fazer justiça entre nós. Glória a Deus. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente. E esse é o nome que eles chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Aleluia, Jesus. Irmãos, a visão desta palavra, o Senhor mostra aqui, irmãos, que nós vamos sair com uma bandeira na nossa mão. E nessa bandeira está escrito: o Senhor é a nossa justiça. Glória a Jesus. Você está na comunhão, irmãos? Para sair daqui com essa bandeira na tua mão? Glória a Jesus. Porque o injusto está lutando aí fora. Aleluia, mas você vai levantar bem alto essa bandeira: o Senhor é a nossa justiça. Aleluia. Tem como você chegar na tua casa e levantar essa bandeira bem alto? Aleluia, que às vezes tem legiões que rodeiam as casas, as famílias. Aleluia, Jesus. Mas tem uma bandeira hoje, vai ser hasteada em muitas casas: o Senhor é a nossa justiça. O Senhor vai acabar com muitas injustiças que têm se levantado por esses tempos. Glória ao nome do Senhor. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará Davi varão. O Senhor falava da descendência de Davi. O Senhor Jesus veio da descendência de Davi. Bendito seja o nome do Senhor. Já estava tudo, irmãos. O plano de Deus é perfeito. Ainda que se olhe e não se enxergue, aleluia, no caminho uma solução, um cenário devastador, aleluia, mas quando o Senhor se levanta para restaurar, quando o Senhor levanta com o intento de renovar, glória a Deus, irmãos, não tem nada que impeça o operar do Senhor. E eu sinto, irmãos, por meio desta palavra, o sentimento do Senhor nesta noite é entrar no meio do seu povo com um renovo. Os irmãos estão nesta comunhão. Glória a Jesus. Quantos que passaram por situações difíceis e clamaram a esse Deus? Os irmãos lembram da passagem e da oração de Abacuque. Ele clamava por um avivamento na obra. Bendito seja o Senhor. Irmãos, não podemos nos conformar, aleluia, de ver, irmãos, a frieza entrar, aleluia, quem manifestava não manifestar mais, aleluia, milagres que tinha já não vemos mais. Bendito seja o Senhor. As crianças, aleluia, recitando, cantando, louvando a Deus, aleluia. Será que nós vamos nos conformar em ver as nossas crianças se afastando do Senhor, os jovens sendo arrastados pelo mundo? Bendito seja o Senhor. As casas não ter mais famílias cristãs, não ter mais oração, não ter mais leitura das Sagradas Escrituras, aleluia. O pai não sente mais Deus, a mãe não sente mais a presença de Deus, e os filhos vão crescendo diante de tantas coisas que o mundo oferece. Será que nós vamos nos conformar com isso? É isso que começou a acontecer naquele povo. Já não via mais o sinal de Deus, porque o Senhor estava longe, mas o Senhor se levantou do seu trono e Ele prometeu misericórdia, restauração e renovo. E o Senhor me impulsiona
aceitar a minha palavra, eu chegarei em muitos corações, lares, com restauração e renovo. Moços e moças serão restaurados pela minha palavra. Jesus. Casamentos serão restaurados pela minha palavra. Todos voltarão pela ordem da minha palavra. A virtude, a presença do Senhor voltará por meio da sua santa palavra. Porque Ele é Deus e não há outro como o Senhor. Jesus, se os homens têm poder de restaurar tantas coisas, que dirá o nosso Deus? Quem passou aqui em algumas ruas aqui, irmãos, para baixo, eu vim congregar hoje, passei ali, tem uma pracinha aqui, em frente ao Mercado Dia, era uma pracinha escura, tinha uma aparência empobrecida, muitas pessoas nem passavam ali, tinha medo de passar a noite, aleluia, mas por esses dias, aleluia, com certeza alguém ou alguns tomaram essa causa e começaram um trabalho de restauração nessa pracinha. Quem olhava, irmão, estava tudo destruído. Tudo, só não tiraram as árvores, mas estava tudo destruído. Não dava para caminhar. Quem olhava, meu Deus, o que está acontecendo? O que vamos fazer isso aqui? Mas hoje eu passei ali, nossa, que coisa mais linda. Tudo iluminado, tudo pintadinho. Aleluia. Tem até parquinho para as crianças, para os idosos, fazer alguns exercícios. Glória a Jesus. Certamente, irmãos, as pessoas não terão mais medo como tinha antigamente. Glória ao nome do Senhor. Então houve uma restauração humana. Se o homem tem o poder de fazer isso, aleluia, com recurso, com dinheiro da terra, aleluia, Jesus, que mais o Senhor? Ele restaura a matéria e restaura o espírito também. O homem pode restaurar ruas, bairros, cidades e até países, mas ele não consegue restaurar uma alma destruída pelo adversário. O dinheiro não consegue reconstituir a alma e o espírito, mas o Senhor, por meio de uma palavra, ele restaura o pecador. Aleluia, ele perdoa, ele troca a veste, aleluia, ele restabelece as forças, aleluia, ele faz obras, milagres e prodígios para o nome dele ser glorificado. Já cantava Ana depois de receber um milagre, que foi Samuel, uma mulher estéril. No cântico dela ela dizia: glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, exulto ao Senhor com a minha boca, porque Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ele abaixa e também exalta. Aleluia, Jesus, Ele faz descer a sepultura, mas Ele também, se Ele quiser, Ele faz a vida voltar. Irmãos, eu estou sentindo aqui a restauração do Senhor. Tem muita gente cansada aqui, tem muita gente humilhada, e o adversário falando que as coisas não vão se cumprir, que o Senhor não vai fazer, que a tua causa não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Hoje o Senhor está aqui para te dizer: filho, filha, eu estou vivo. Nesta ordem de restauração, Cristo veio à terra onde não tinha solução, onde havia pranto, júbilo se ouviu, onde era só escuridão, a luz chegou. Cristo, o justo, o verdadeiro, onde não tinha caminho, onde era só mentira, onde era só morte, não, Ele chegou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Santo Senhor, você crê nessa palavra? Aleluia, que vai haver uma restauração. Irmãos, tivemos a reunião geral de ensinamentos este final de semana, e Deus tomava um dos servos de Deus da pregação da palavra pelo Espírito Santo, e dizia sobre a dispensa, aconselhando os irmãos do ministério, aleluia, a ter preocupação com o povo, aleluia, porque tem muito povo, aleluia, que quando se abre dispensa não tem alimento, e tem alimento que está fora da validade, estragado, isso faz mal para o povo, aleluia, mas o Senhor prometeu naquela reunião que haveria uma restauração do renovo do céu. Tudo
tudo que estava fora da validade estragado, o Senhor ia botar para fora e colocar coisas novas. Os irmãos creem nessa profecia? Eu creio que o Senhor falou. E o Senhor abre diante desse povo aqui agora a dispensa do céu. Aleluia! Abra o teu coração. O que você está precisando? Aleluia! Você precisa. O que você precisa? Tem na dispensa do céu. É saúde na alma, tem na dispensa. É comida que está faltando para alimentar a tua fome, matar a tua sede, tem na dispensa. É roupa, aleluia, tem na dispensa. É armadura nova, tem na dispensa. Samanaia, Jesus! Chamaria, glória ao Senhor. E alguém disse, salvo erro na oração, apresentando servos do ministério, aleluia, pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia e os ungisse com óleo da alegria. Irmãos, eu sei, mas eu não vou, aleluia, levar para casa que o Senhor coloca no meu coração. Está aqui um servo de Deus, antigo na obra, que ele tem dias e dias e tempos carregando uma tristeza no seu coração, e essa tristeza está acompanhando, mas hoje o Senhor me ordena por essa palavra. Os irmãos me ajudam na comunhão, vamos pegar a comunhão, irmãos, tem povo de Deus aqui hoje. Eu estou vindo aqui na visão do Espírito, tem uma prateleira de ouro, e nessa prateleira tem um vidrinho de azeite. Ó, irmão Evandro, no nome de Jesus Cristo Nazareno, vamos abrir esse azeite agora. Seja ungido em nome de Jesus Cristo com óleo da alegria. Aleluia, Jesus! Aleluia, vamos passar prova, vamos passar luta, é enfermidade, é guerra, é tanta coisa, mas quando o Senhor chega com o óleo da alegria, aleluia, a gente passa por tudo isso de uma forma diferente. Olha o nome do Senhor. O Senhor está arrancando daqui hoje maus pensamentos, maus sentimentos, algumas sentenças malignas e maldições que vêm do inferno. Ó povo santo, povo de Deus, receba a benção do Criador nessa noite. Até o teu povo eu abençoo nessa noite. Santo é o nome do Senhor. Vai em paz para a tua casa, esse Deus maravilhoso, e que disse desde o princípio, haja luz e houve luz, a palavra criadora continua na sua boca. Aleluia, o profeta já foi embora, já cumpriu a sua missão, mas Deus nunca parou de trabalhar. Eu tenho tanta coisa para realizar na tua vida, eu tenho tanta obra para fazer na tua vida. Aleluia, Jesus, deixa eu trabalhar. Aleluia, aleluia, vamos em paz para os nossos lares, irmãos. Aleluia, nós vamos ver nesses próximos tempos o operar de Deus na nossa vida. Aleluia, Santo é o Senhor, aleluia, aleluia. Você estava vendo a tua construção parada, parece que está embargado, parece que não vai se levantar nada, está tudo parado. Mas o Senhor se levantou do seu trono, e o Senhor manda dizer: haja movimento no céu e na terra. Tem anjo da terra que eu vou pôr para trabalhar, e tem anjo do céu, aleluia, que já está descendo para executar a minha vontade. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, Deus, Senhor.